extraordinária, Helena Avelar, que teve na última sessão, recorda-se que nós começámos a falar um bocadinho sobre eclipses, a observação de eclipses no século XVI, e eu tinha dito que essa apresentação que eu próprio fiz tinha sido motivado por várias perguntas que andavam no ar sobre os eclipses no século XVI. E agora vão perceber porquê. Está aqui a razão, porque havia várias perguntas no ar sobre como é que os eclipses eram registados, como é que eram observados nesta altura, com que técnicas, e havia motivações fortes para isso, para haver esse interesse. E hoje vamos perceber melhor porquê. Vamos perceber porquê, na medida, porque é que havia esse interesse. Eu antes, portanto, começava por apresentar-vos, todos conhecem, mas o Tchelo, como nós tratamos assim familiarmente ou mais informalmente, é estudante de doutoramento associado ao projeto Ruta, como sabem, e está a fazer um trabalho que trata também a história da astronomia, e que penso que irá dar que falar este ano e nos próximos tempos, porque parece-me que tem uma visão diferente sobre a narrativa que tem sido apresentada relativamente à determinação da longitude e o papel da longitude na história da ciência. Portanto, o título da comunicação é Quem Precisa de Cronómetros, Astronomia, Longitude e Emissões Imperiais, 1494-1524. Eu vou-te já passar a palavra, gostava só de roubar um minuto só para dizer que as duas próximas sessões, apesar de ainda não terem sido anunciadas, vão ser anunciadas agora muito em breve, mas a próxima é do dia 16, presencialmente, aqui no C8, mas na sala 3, dia 16 de fevereiro às 14. A Angélica Ferroni, que é uma investigadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas está recentemente a fazer um estágio no ISCTE, e que vai falar sobre o curso da Lua e os dias críticos, uma comunicação de história da astrologia. E depois, no dia 23 de março, online, às 18 horas, Gunther Osman, da Universidade de Berlim, vai falar sobre, o título é On the Geo-Heliocentric World System of Nicolaus Reimarus Ursus, 1551-1600, and its mechanical execution. É sobre um modelo mecânico do sistema solar, segundo o modelo do tipo que este investigador reconstruiu e que está, digamos, dessa forma também a proporcionar alguns desejos no mundo terem essa peça que está no manuscrito, mas que agora existe também fisicamente. O palco é teu. Obrigado por ter preparado a tua comunicação. Bem, então, muito obrigado a todos pela vossa presença. Eu gosto para mim... Spoiler! Eu gosto para mim estar hoje aqui a falar no seminário Helena Avelar e por isso agradeço ao Luís Terapicos, ao Luís Cabello e ao Simão mesmo de me terem convidado e me terem dado a oportunidade de estar aqui. E antes de mais, dizer o que vou apresentar hoje é um resumo, uma síntese de várias das ideias que o Henrique Littau e eu estamos a recolher no livro, que andamos a escrever há alguns tempos, alguns dirão que há muito tempo, mas que está já quase pronto, está quase a entrar na imprensa e pronto, esperamos que seja publicado em breve. E, bem, uma das ideias, o livro trata sobre como que surge, como que aparece uma questão da longitude, um problema à volta do cálculo da longitude, como que se torna um problema científico em relação com a expansão dos impérios ibéricos. Portanto, o período cronológico que nós tratamos é mais ou menos este, desde finais do século XV até meados do século XVI. E na nossa pesquisa, o que percebemos, um dos pontos interessantes que notamos, é que a necessidade de calcular a longitude de maneira muito precisa vai servir como um reforço para a autoridade astronómica. E é aqui
que a nossa história da longitude liga com os objetivos do seminário Helena Avelar. Então, antes também de avançar, de entrar já com a questão da longitude astronómica, é preciso esclarecer uma coisa, e é que é diferente calcular a longitude no mar do que a longitude em terra. Este é um ponto muito importante que muitos historiadores e pessoas passam à frente. E é que a longitude no mar, na Idade Moderna, não era preciso para navegar. É muito importante saber isso. Os pilotos não precisavam da longitude, servia-se de rumo, da distância percorrida e da latitude. Portanto, era um parâmetro que não conheciam e não precisavam de conhecer, não precisavam de utilizar. Depois, no século XVII, vão-se desenvolver os cronómetros marítimos, e isto vai permitir calcular de maneira precisa a longitude no alto mar. Embora os cronómetros marítimos demorassem ainda mais o mesmo século a ser regularmente utilizados nos navios. Até então, eram também utilizados métodos astronómicos no alto mar, mas só a partir do século XVIII, quando os procedimentos astronómicos foram aperfeiçoados e também os instrumentos que eram utilizados. Mas em terra, que é o que nos interessa, a história é muito diferente. A possibilidade de calcular astronomicamente a longitude era sabida desde a antiguidade. O céu realmente fornece várias ferramentas muito úteis para calcular a longitude astronomicamente. A melhor de todas são os eclipses, e nomeadamente os eclipses lunares. Isto porquê? Porque a longitude é, na verdade, a distância e a longitude, a diferença de longitude entre dois lugares é, na verdade, uma diferença de tempo. Imagina se temos um ponto A, em que são as 9 da noite, temos um ponto B, em que são as 10h30 da noite, há uma diferença de 1h30 entre estes dois pontos. Esta unidade de tempo pode ser convertida depois em graus, minutos e segundos, que é como habitualmente o tratamos hoje. E para conhecer esta diferença de tempo entre dois lugares, o que é preciso é saber a hora local dos dois pontos e observar o mesmo fenómeno astronómico ao mesmo tempo na hora local destes dois lugares. E os eclipses lunares têm uma faixa de visibilidade muito grande e são ótimos para este processo. Então, para pôr um exemplo que é sempre mais fácil de perceber, imagine que estamos na América e há um eclipse lunar e queremos perceber a longitude do ponto em que estamos. Aí precisamos de saber a hora local do sítio. Isto poderíamos pensar que é um problema, mas a verdade é que não, porque há outras ferramentas astronómicas que também permitem conhecer a hora local de um determinado lugar. Por exemplo, o astrológio planisférico, que é a ferramenta multiuso, serve para tudo, permitia calcular a hora local através da observação de certas estrelas. E do outro lado, precisamos de conhecer, no local onde estamos, na América, precisamos de conhecer a hora local do outro lugar onde se está a observar o eclipse. E na Idade Moderna não era tão simples como agora, que é só ir olhar para o telemóvel, precisavas de outras ferramentas. E, felizmente, na Antiguidade desenvolveu-se um método para predizer a ocorrência de eclipses. E, portanto, futuros eclipses eram tabelados em almanaques, efemérides, alguns deles muito conhecidos, por causa das efemérides do Regimontano, que depois continuaria o Aristófanes, ou aqui na Península Ibérica, a obra do Sacudo. Então, simples, conhecendo a hora local do lugar onde a pessoa se encontra, conhecendo a hora local do lugar onde se vai perceber a diferença de longitude, observa-se o eclipse, compara-se o momento da observação e é possível obter a diferença de longitude entre estes dois pontos. Os eclipses lunares, como digo, são os melhores, mas também podem-se utilizar eclipses solares. São piores por três razões. A primeira é que a faixa de visibilidade é muito mais limitada, tem um percurso limitado ao longo da superfície terrestre e isso limita, portanto, a capacidade de observação. O segundo é o facto de ter de observar diretamente o Sol, com a possibilidade disto de causar danos na vista. E o terceiro problema é a paralaxe, que no caso dos eclipses de Lua, das observações de eclipses de Lua, não é muito influente, no caso dos eclipses de Sol é, e seria preciso depois corrigi-la. Mas mesmo assim é possível utilizar os dois métodos e, por exemplo, o recurso aos eclipses lunares para calcular distâncias em longitude já é referido por Hiparco, o texto perdeu-se e chegou até nós através do Ptolomeu, da famosíssima geografia de Ptolomeu. Mas os eclipses têm outro problema, tanto os da Lua como os do Sol, e é que são raros. Ocorrem os eclipses da Lua, pode ocorrer 1 ou 2 por ano, os eclipses do Sol raramente até 5 por ano, mas mesmo assim não é um fenómeno muito comum. E por isso os astrónomos antigos e medievais começaram a pensar outras possibilidades astronómicas para calcular diferenças de longitude. E foi assim como repararam que era possível fazer operações que envolviam o movimento da Lua com relação à posição de outros corpos celestes. Por exemplo, a conjunção da Lua com uma estrela fixa.
ou a conjunção da Lua com o planeta. Este era mais problemático porque era preciso ter em conta o movimento da Lua e também do planeta. Ou também o que ficou um método muito famoso, que foi o método das distâncias lunares, que tinha a ver com o cálculo da distância angular entre a Lua e outro corpo celeste, que era feito nos dois locais de observação. Isto era perfeitamente conhecido, como digo, na Antiguidade. Na Idade Média, o primeiro texto que temos que refere esta possibilidade de utilizar o movimento da Lua para calcular a longitude é o Gerardo de Cremona, no século XII, e, digo, todos os astrónomos, os antigos, conheciam sem dúvida os eclipses, muito provavelmente também estes métodos, e depois na Idade Média isto vai ser muito popular e não há aqui, como pode perceber, não há aqui nenhum problema da longitude. Isto era teorizado, era conhecido, utilizado, não havia qualquer problema. Aliás, há um texto do português chamado Pedro Margalho, um erudito português, que foi professor na Universidade de Salamanca no século XVI, e em 1520 publicou uma obra que é o Physicis Compendium, na qual relata como os antigos tinham mensurado todas as longitudes da ecúmene. E o procedimento era simples, era calcular a distância astronómica entre as principais cidades e depois os espaços que ficavam entre estas principais cidades eram calculados através de distâncias percorridas. Porque o próprio Ptolomeu reconhece que os métodos astronómicos não são muito úteis quando são utilizados em distâncias curtas, em distâncias pequenas, são para grandes distâncias. Portanto, como digo, para finais do século XV, isto era tudo bem sabido, era tudo bem conhecido, e então acontece um game changer. E é que o Cristóvão Colombo, ao serviço dos reis católicos, encontra umas terras navegando para o Ocidente, que ele acha no início que seria as Índias Orientais. Depois sabemos que foi um continente, foi a América. E então, um momento em que isto aconteceu era o momento de expansão do Império Português, estava a se expandir pelo Atlântico, estava a se expandir pela costa africana, e também iria começar a expansão do Império Espanhol, depois desta viagem de Colombo. E surgiu, portanto, a necessidade de limitar o tamanho, as fronteiras destes impérios. E reparem, isto já não é como limitar a ecúmena, isto não é contarmos centenas de quilómetros, estamos a falar de umas quantidades enormes e que, portanto, se tem de recorrer a outras ferramentas, e o que se vai precisar é traçar meridianos da repartição. O meridiano da repartição é o famoso meridiano que aparece no Tratado de Tordesilhas de 1494, que seria situado a 170 léguas das ilhas de Cabo Verde. Então, era necessário agora calcular com precisão a posição e longitude das novas terras encontradas por Colombo. Na primeira viagem de Colombo não havia esta necessidade tão imperiosa e, portanto, Colombo limitou-se a calcular a distância com léguas percorridas no Atlântico. O problema deste método é que em distâncias tão longas, e especialmente no alto mar, vai resultar em grandes erros. E por isto, os reis católicos, que sabiam bem isto, na preparação da segunda viagem do Colombo à América, exigiram-lhe que calculasse a longitude das terras que tinha encontrado, os graus de longitude mesmo. Até, e é interessante, sugeriram ao Colombo levar com ele um astrólogo profissional, Marchena, um astrólogo que estava no Mosteiro de la Rábida, em Huelva, e sugerirem que o levasse com ele. Porque, se calhar, não confiavam muito nas capacidades do Colombo para calcular a longitude. No entanto, não sabemos se o Marchena embarcou, se foi algum outro astrólogo com o Colombo, algum outro astrónomo, mas o que sim sabemos é que o Colombo alegou ter feito medidas de longitude na América. Alega duas medidas, uma naquela segunda viagem, 1494, servindo-se de um eclipse de lua, enquanto se encontrava na ilha de La Saona, no Caribe, e uma outra na sua quarta viagem, em 1504, enquanto se encontrava na ilha de Jamaica. E aqui o que se inicia com estas alegadas medidas de longitude de Colombo é o problema das longitudes colombinas. E é que temos diferentes grupos de valores para estas medidas. Temos, por exemplo, umas medidas muito exageradas que falam de que as novas terras, América, encontrar-se-ia a 9 ou 10 horas da Península Ibérica, quando na verdade está por volta de 4 horas. E, portanto, suspeita-se que estas medidas foram fabricadas pelo Colombo para proteger os seus direitos nas Índias Orientais. Que é importante relembrar que o que o Colombo tinha assinado com os reis católicos é que ele iria ser almirante das terras das Índias Orientais. Se havia um continente a meio, que não era as Índias Orientais, ele perdia esses privilégios. Portanto, ele sempre teve esta preocupação com demonstrar que as terras que ele tinha encontrado estavam muito longe e que eram parte das Índias Orientais. Depois há outro grupo de medidas que tem um erro mais baixo, um erro à volta de 1 hora e meia,
e que pode dever-se a vários fatores. Por exemplo, o que Colombo fosse um mau observador, um erro de 1h30, é perfeitamente razoável se ele não fosse um bom observador ou estivesse a utilizar mal as tabelas. E a outra hipótese é que ele tivesse convertido distância em léguas percorridas para graus de longitude. A verdade é que não sabemos o que aconteceu nestas noites, não sabemos se o Colombo tomou a longitude, se não o fez, mas o que sim sabemos é que ele estava a reclamar ter feito uma medida de longitude astronomicamente. E este é o ponto importante. O ponto importante que aparece neste excerto, que diz: nesta viagem naveguei tanto para o ocidente que quando na noite o sol se punha, o observavam os Cádiz. Em Espanha, desde 2 horas por oriente, de maneira que eu andei 10 linhas do outro hemisfério. E agora, e não pode haver erro, porque houve então eclipse da Lua em 14 de setembro. Reparem este, não pode haver erro, porque houve eclipse da Lua. Este é o ponto. O Colombo está a reforçar aqui a autoridade astronómica, concretamente no caso dos eclipses lunares, mas está a dizer que não há outra maneira viável, factível de fazer estas delimitações, se não for astronomicamente. E esta é a primeira pedra na construção deste edifício, que tem a ver com o reconhecimento da autoridade astronómica na medida de longitudes. Porque a segunda é colocada pouco depois por outro italiano ilustre, o Americo Vespucci, que fez entre 1598 e 1498 e 1499 uma expedição também à Mesoamérica, ao serviço também dos reis católicos. E ele escreve, quando voltou, uma carta ao seu mecenas, que é Lourenço de Médici, que diz o seguinte: no dia 23 de agosto de 1499 havia uma conjunção da Lua com Marte, que segundo o almanaque seria meia-noite e meia hora antes. E eu digo que a Lua estava mais a leste do que Marte, blá blá blá, e a noite tal. Portanto, se 24 horas valerem 360 graus, quanto valerão 5 horas e meia? Acho que valerão 82 graus e meio. E a esta longitude encontramos do meridiano de Cádiz. Aqui, o Vespucci, o que está a relatar é que teria utilizado, e esta é a primeira vez que temos a noção de alguém utilizar de maneira prática o método das distâncias lunares, teria utilizado este método, servindo-se da distância angular entre a Lua e Marte. O valor da longitude também está muito errado, aliás, é igual ao valor que o Colombo forneceu, portanto, cabe ainda a possibilidade de ele ter copiado o valor do Colombo, tê-lo falsificado, mas, mais uma vez, a veracidade final das medidas não é aqui o problema, não é o ponto de salientar a questão, mais uma vez, de que se está a reforçar como a única autoridade, a grande autoridade que dá validez a estas medidas de longitude é a astronomia. E agora já não são só os eclipses, como o Colombo tinha dito, que os eclipses têm o problema da ocorrência. Agora é a ciência astronómica no geral, agora é qualquer operação que envolve o movimento da Lua, é o que dá força, é o que dá solidão a estas medidas. Bem, agora falei de Colombo e do Vespucci, duas grandes figuras, mas como é evidente, cada vez havia mais profissionais na Ibéria a se interessar por estes assuntos e o debate ficava cada vez mais severo. Em Portugal, há um documento muito importante de inícios do século XVI, 1503, 1504, dirigido ao rei Dom Manuel, e que diz o seguinte: pero antes, piloto, faço saber a Vossa Alteza que, pelo desejo que tenho de saber em minha arte, eu vim a entender que Mestre Diogo ensina a algumas pessoas a longitude de leste a oeste, a qual o dito Mestre Diogo ora veio aprender e sonsacar é extrair informação, de um Mestre João, alemão, que aqui está. E eu me meti com ele por todos os modos que pude para que me ensinasse. E o dito Mestre João não quer, e me disse que sem mandado expresso de Vossa Alteza não há que fazer. Bem, o que é que se está a acontecer aqui? Temos três personagens nesta história. Temos o Mestre João, que é o único que sabemos dele aqui é alemão, não sabemos quem é que é. Sabemos que ele veio a Portugal, veio a Lisboa e trouxe com ele o método de calcular a longitude. E isto teria permitido entrar na corte e entrar em contato com este Mestre Diogo, que também não sabemos quem é que é, mas muito provavelmente seria o Diogo Mendes Vicínio, um dos grandes homens de ciência da altura em Portugal. Por exemplo, trabalhou também na reforma do calendário, que está a estudar também o Henrique com o José Carvalho, e teria falado desta questão da longitude. E o Mestre Diogo depois estaria a ensinar isto a algumas pessoas que o Dom Manuel I achava que deviam aprender. Portanto, há uma limitação da circulação deste conhecimento, o que também mostra que já se percebia que era um conhecimento sensível, que era uma questão muito relevante na altura. E a última personagem que aparece aqui é o Pero Hades, e que diz que é um piloto. Então, agora vocês poderiam me perguntar, mas disseste há 5 minutos que os pilotos não queriam saber nada da longitude, não utilizavam. Por que é que este homem estaria interessado em conhecer a longitude? Aprender a calcular a longitude?
Bem, é que Pero Agnes não era um piloto qualquer. Pero Agnes era o piloto mor do reino, e para além disso, mais ou menos na altura, quando esta carta foi escrita, ele tinha sido nomeado piloto mor da grande armada que Francisco de Almeida ia comandar em 1505 para a Índia. A grande armada fundacional do Estado da Índia português, e que tinha entre um dos seus objetivos até alcançar Malaca. Agora vou dizer porque isto é muito importante. Agora pensem que quando o Tratado de Tordesilhas foi assinado, Portugal, os navios portugueses mal tinham ultrapassado o Cabo da Esperança, e uma década depois há uma frota gigantesca de 22 navios que vai fundar um Estado na Índia. O problema da longitude do Oriente começa a interessar muito rapidamente. Só uma década depois, a longitude do Oriente também se converte num problema. Não é só já o meridiano de Tordesilhas, na América, mas agora é preciso calcular um antimeridiano. Quais são os limites do Império também no Oriente. E por isso que faz muito sentido que este Pero Agnes, que ia na armada do Francisco de Almeida, tivesse interesse em conhecer o método para calcular a longitude e calcular os limites do Império Português. Então, o que está a acontecer também, o problema dos limites tem a ver também com que Portugal estava a avançar muito rápido para o Oriente e Castela não conseguia fazer o próprio para o Ocidente. Enquanto os portugueses estavam a se aproximar muito de Malaca, que era o grande entreposto comercial do Sudeste Asiático, era um entreposto comercial por onde passavam todas as especiarias que vinham das Ilhas Molucas, e relembremos que o grande desiderato dos monarcas ibéricos, nesta altura não era a América, mas eram as especiarias. Do outro lado, Dom Fernando de Castelo estava a enviar armadas para a América que batiam uma e outra vez contra a costa americana e não conseguiam alcançar o Oriente por Ocidente. E o Dom Fernando o que chegou foi à conclusão de que, se ele não conseguia disputar o domínio do Oriente desde o ponto de vista da conquista, desde o ponto de vista da expansão, iria fazê-lo desde a cosmografia. Isto porque eu deveria ter dito isto antes, lembrei-me agora. Quando o Tratado de Tordesilhas foi assinado, há um aspecto muito importante deste tratado, que não vou passar à frente, e é que o tratado faz uma diferença entre o conceito de posse e o conceito de propriedade. O conceito de posse é o domínio, é a conquista e o controle de facto de um território. Tens direito de posse quando cumpres esses requisitos. E depois, o conceito de propriedade tem a ver com a posição e longitude daquele território, ou com a demarcação em relação com os termos estabelecidos no tratado. E o mais interessante é que a propriedade tinha preeminência sobre a posse. Se a coroa portuguesa ou espanhola chegava a um território e tomava controle do território, mas depois demonstrava-se que aquele território era da outra coroa, estava obrigado a devolver. E este vai ser o argumento que o Dom Fernando vai utilizar. E porquê? Porque ele tinha um aliado muito poderoso, que é o Ptolomeu. Se repararem, a geografia de Ptolomeu, isto é, a Ecúmena, tem uma divisão em longitudes muito conveniente cá embaixo. A Ecúmena começa aqui no meridiano 0, que é o que passa pelas Canárias, pela Ilha de Ferro, e vai aqui a 280 graus, acaba por aqui por Catigara, é mais ou menos a Península Malaca, atualmente. Malaca ficaria um bocadinho mais à direita daqui. Então, pensem, nesta altura, o meridiano de Tordesilhas já se tinha concordado mais ou menos que devia passar a volta de 27 ou 30 graus do meridiano do Ferro para o oeste. Portanto, não dá para ver aqui, mas estaria por aqui. Se subtrairmos esses 30 graus dos 180 que compõem a Ecúmena, nós podemos situar o antimeridiano neste mapa. E então, o antimeridiano, colocado no meridiano 30, ficaria à volta de 150, ficaria por aqui, e deixaria uma quantidade enorme do Oceano Índico nas mãos da coroa castelhana. Este argumento, que já dá para perceber um pouco nos mapas ptolomaicos originais, clássicos, vai-se perceber ainda melhor nos primeiros mapas, nos primeiros esforços de combinar a tradição ptolomaica com as novas informações recolhidas pelos navegantes ibéricos e a cartografia náutica, sobretudo portuguesa, da altura. Se calhar o mapa mais famoso dos primeiros anos do século XVI que fez este esforço é o Universalis Cosmographia de Martin Westmuller. Este mapa combina uma Ecúmena e uma Ásia quase totalmente ptolomaicas, tiradas do mapa do Henrique Martelo de 1889, e a parte da América é tirada das informações compiladas pelo Vespucci e outras informações que aparecem em cartografia náutica portuguesa.
Então, aqui, se faço muito melhor as contas, já podemos traçar o meridiano de Tordesilhas à volta dos 27 a 30 graus e, portanto, o antimeridiano passaria aqui pela foz do Ganges. Malaca está por aqui e a especiaria, os europeus ainda não a tinham alcançado, estaria por aqui e, portanto, tudo isto fazia parte do Império Castelhano. Este é o argumento que o Dom Fernando tem na mão nos primeiros anos do século XVI. Esta ideia foi a que circulou mais abertamente pela Europa, mas também havia outra. E, por exemplo, o próprio Dom Fernando foi convencido por um cosmógrafo chamado Martim Martínez de Ampères de que ainda tinha mais território no Oceano Índico do que tirando o meridiano pela foz do Ganges, que é este aqui. Este é o meridiano que propôs o Martínez de Ampères. Ele seria um meridiano situado em 130 graus para o oriente das Ilhas Canárias, portanto, o meridiano de Tordesilhas deveria estar à volta dos 50 graus ao ocidente das Ilhas Canárias e, portanto, ficava até com parte desse ilhão para o Império para a coroa castelhana. O Martínez de Ampères conseguiu convencer ao Dom Fernando de que isto era possível, de que isto era plausível, e até o Dom Fernando preparou uma expedição para medir a longitude deste antimeridiano. E agora, mais uma vez, reparem, isto não vai para a frente, senão ao bandeirinha astronómica. A expedição era uma expedição pequena, 2 caravelas de demarcação, iria à frente um piloto chamado João Dias de Solis, um piloto português, porque o Dom Fernando precisava de alguém que soubesse fazer a rota da Índia. Essa expedição, obviamente, era totalmente ilegal, incumprindo todos os tratados de Tordesilhas, tudo. Mas pronto, levava à frente o João Dias de Solis e não tinha mas dois especialistas que reclamavam ter conhecimentos astronómicos para fazer esta medida de longitude. Um deles era outro português, João Henriques, que tinha também fugido para a Espanha como Solis, e o próprio Martínez de Ampères. A história por trás desta expedição é fascinante, não tenho tempo aqui de entrar nisto. A questão é que, no final, esta expedição de demarcação acabou por não acontecer. O que revela, no entanto, é, mais uma vez, a autoridade astronómica e também a autoridade de Ptolomeu, de que ainda nesta altura, nos anos, esta expedição foi preparada entre 1511 e 1512, nesses anos ainda havia uma confiança total na veracidade do Ptolomeu. Total não, mas não total, podia estar a começar a ser posta em entredito por causa das navegações portuguesas no Índico. E o que as navegações portuguesas no Índico notaram é isto. O Índico Ptolomaico, que é este aqui, está muito esticado em comparação com o Índico real. E esta é uma das razões que empurra os territórios de Malaca e as Molucas para o hemisfério castelhano. Isto começou a ser notado, como digo, na primeira década do século XVI pelos nautas portugueses, mas começou a se expandir pela Europa toda. E começaram a aparecer esforços, mapas, que tentavam corrigir alguns destes desacertos. Um exemplo é o próprio Batsmüller, que se redimiu uma década depois com esta carta marina navigatória, em que a outra carta, o Universalis Cosmographia, tinha a Ecúmena e a Ásia tirada daquele mapa de martelo. No entanto, este mapa utiliza o planisfério de Caberio, em 1504, como base para toda a geografia do mapa. E a grelha da longitude ptolomaica também é acertada, porque se tirarmos o meridiano nos 27 a 30 graus, o meridiano de Tordesilhas, agora o antimeridiano já não passa pela foz do Ganges, mas passa a oeste a leste da Península Malaia e deixa Malaca dentro do hemisfério português. Bem, no entanto, a ideia de que Malaca e, sem dúvida, certeza, as Molucas ficava do lado castelhano do mundo estava a circular pela Europa com bastante energia durante a década de 1510. Há um ponto de inflexão nesta história e é a chegada de Fernando Magalhães em 1577 a Sevilha. Porquê? Porque o Magalhães tinha informações que não tinham a ver com... Quer dizer, o Magalhães conhecia Ptolomeu, tudo isto, mas tinha informações muito melhores que vinham dos próprios marinheiros portugueses que estavam na Índia e da sua própria experiência, porque ele tinha estado na Índia. Então ele tinha capacidade de produzir um projeto completamente diferente, de pensar um projeto diferente. E é o que faz. Este é o antimeridiano real de Tordesilhas, estamos no sudeste asiático. Este é o antimeridiano real de Tordesilhas em vermelho, portanto as Molucas que estão aqui ficam dentro do hemisfério português, Malaca também. E este é o meridiano que o Magalhães calculou. Deixa Malaca o globo português, mas as Molucas ainda pertencem à coroa castelhana.
Magalhães tinha argumentos muito fortes para apresentar isto. Um deles era a cartografia náutica portuguesa da altura. Isto foi estudado muito bem por Joaquim Alves Gaspar, que provou que a cartografia náutica portuguesa da altura deslocava as Molucas para o hemisfério castelhano por causa dos efeitos da declinação magnética no desenho das costas nas cartas da altura. Isto percebia-se muito bem neste mapa, o Cosman 4. Este mapa, um mapa muito semelhante, é o que teria sido oferecido por Magalhães ao Carlos V quando foi apresentar o seu projeto. E as Molucas, como podem ver, estão aqui no lado castelhano, no hemisfério castelhano do mundo. Mas não só isto, Magalhães tinha ainda um argumento mais forte que, uma vez mais, a prova astronómica. Esta é uma citação das décadas de Barros, que diz: Carlos I ficou namorado das cartas e pomas de marear que Fernando Magalhães lhe tinha mostrado, e principalmente da carta que Francisco Serralves escreveu de Maluco, em que ele mais se escorava, e assim das relações dele e do faleiro astrólogo. Francisco Serrão era outro piloto português que também tinha viajado com Magalhães à Índia nos primeiros anos do século XVI. E depois tinha participado na primeira expedição portuguesa às Ilhas Molucas de 1511 e 1512. Ficou nas Molucas, ficou na ilha de Ternate e desde ali teria escrito algumas cartas ao Magalhães. O que nós achamos, também não posso entrar a contar a história de maneira muito pormenorizada, mas o que nós achamos é que nesta carta que Francisco Serrão escreveu ao Magalhães viajaria uma medida da longitude das Ilhas Molucas. Uma medida que estaria errada, porque deixaria as Molucas do lado castelhano, mas, no entanto, o Magalhães já tinha com esta carta também a prova astronómica, tinha um argumento astronómico, de que as Molucas ficavam do lado castelhano do mundo. Mas, mais uma vez, como acontecia com a expedição do Martim de Campies, que afinal não saiu para a frente, era preciso ir às Molucas e fazer uma medida astronómica para provar isto tudo. E este foi o principal objetivo da viagem de Magalhães, que não vou dizer nada, porque já estão todos fartos, passaram 4 anos a falar disto. Não, mas a viagem foi para a frente com este objetivo de alcançar as Molucas pelo Ocidente, encontrar um estreito, encontrar um passo na América e, quando chegar às Molucas, fazer uma medida de longitude e provar que aquilo ficava do lado castelhano do mundo. O responsável por fazer isto deveria ter sido Rui Faleiro, um astrónomo português, que acompanhou Magalhães em 1517, quando chegou a Sevilha, e que escreveu, de facto, um documento muito importante, o Regimento da Altura Leste a Oeste, em que falava de vários métodos para calcular a longitude. E ele reclamava que era capaz de pôr na prática estes métodos. Depois, o que aconteceu é que teve uma insanidade mental, ficou louco e teve de ficar em Sevilha, e foi substituído nesta labor por um piloto castelhano chamado Andrés de San Martín. Andrés de San Martín era uma personagem importante na Casa da Contratação, um bom piloto, que, para além disso, teria conhecimentos astronómicos, teria um bom conhecimento da astronomia, da ciência astronómica. E por isso ficou como responsável de calcular as longitudes na viagem de Magalhães. O cálculo de longitudes começa, na verdade, na costa americana, antes das Molucas. Isto é porque, nas instruções para a viagem, isto passou à frente de muitos historiadores, o Carlos I também pede que se acerte a questão da longitude da costa da América. E, portanto, San Martín, logo depois de chegar aqui pelo Brasil, vai começar a fazer experiências astronómicas com o método das distâncias lunares, por exemplo, e enfim, com resultados muito dispares. Não vou entrar agora nisso. O mais importante na costa da América é quando eles alcançam o Porto de San Julián, uma baía na Argentina. E aqui, o San Martín vai fazer mais uma medida de longitude, mas desta vez vai utilizar um eclipse solar. Este eclipse que está aqui, este é de abril de 1520, e como podem ver, o cinto da totalidade, a faixa de totalidade do eclipse passa praticamente por cima da baía de São Julián. O eclipse, para além disso, estava perfeitamente tabelado nas tabelas europeias. Este tabela aqui é o lunário do Granolax, um lunário publicado em 1475, ficou muito popular na Europa, porque, como podem ver, é muito simples, é muito fácil de interpretar. E o que está recolhido aqui é abril, dia 17, às 2 horas, uma posição do Sol e da Lua. E este outro almanaque é o almanaque do Stoffler, que é a continuação das efemérides da região montana.
E este é ainda mais explícito, no dia 17, fala também de uma oposição da Lua com o Sol e diz que a Lua está nos nodos. Portanto, isto claramente é o mesmo que vai acontecer com o eclipse. Mas porquê que não o dizem explicitamente os almanaques? Aqui não há nenhum lugar que digam vai haver um eclipse. Isto é porque, como podem reparar aqui, o eclipse não era visível na Europa. Mas isso não era problema, não havia qualquer inconveniente para tabelar o eclipse, mesmo que não fosse visível na Europa. Portanto, com estas ferramentas, o San Martín observou este eclipse com uma precisão espetacular, um erro de 37 minutos, uma façanha técnica incrível. Outra coisa que chama a atenção é que Armando de Magalhães chegou à Baía de São Julián apenas 2 semanas antes do eclipse acontecer. E nós temos a suspeita de que, possivelmente, isto estava calculado. O San Martín teria calculado não só a ocorrência deste eclipse, mas o percurso do eclipse, isto era possível fazê-lo também, e então teria dito a Magalhães: olha, vai haver este fenómeno astronómico, é bom para calcular a longitude, vamos tentar estar por volta deste local nestes dias. E pronto, só salientar a precisão da medida do San Martín, que é fascinante, e que fala de que ela seria um muito bom observador, porque, como tinha comentado, os eclipses solares são ainda mais difíceis de utilizar para calcular as longitudes, teria tido a corrigir a paralaxe, e fez uma medida realmente espetacular. A viagem continuou, há mais uma longitude na boca do Estreito de Magalhães, que também é espetacularmente boa, são a 44 minutos, e que, portanto, se calhar também teve por trás uma medida astronómica. E depois, Armada sai do Estreito de Magalhães e atravessa, pela primeira vez na história, a primeira tentativa, atravessa o Pacífico. E chega às Filipinas. Chega às Ilhas Filipinas, a uma ilha que chama-se Suluan. Portanto, agora chegou o momento da verdade, o momento certo, à medida da longitude que vai definir o sucesso da viagem. E, segundo a entrada do 16 de março do roteiro Francisco Albo, a ilha de Suluan pertencia às primeiras ilhas do arquipélago de São Blas, nas Filipinas, as quais distavam em longitude da linha meridiana 189 graus. A linha meridiana é, evidentemente, o meridiano das ilhas, o próprio Albo depois refere isto mais à frente, e o que isto significa é que 139, 180 do hemisfério castelhano, todas as ilhas para o oeste, há 9 graus a mais onde as Molucas estão situadas, que são, portanto, do hemisfério português. E isto, como podem imaginar, teve umas consequências espetaculares. O Magalhães, alguns historiadores suspeitam que o seu comportamento errático nas Filipinas, aquela parte final da viagem, que é muito estranha, porque o Magalhães tinha respeitado muito bem tudo o que o Carlos I tinha dito ao longo de toda a viagem. Nas Filipinas parece que é um tipo de loucura, e o que acabou na sua morte, depois, se calhar, teria a ver com o conhecimento desta medida de longitude, que dava cabo totalmente de uma viagem de 8 milhões de maravilhas, que não é pouco. O impacto, a importância dessas medidas, como podem imaginar, é enorme. É uma história por trás da difusão delas, que eu não posso contar agora, mas o que tem de ficar claro é que os castelhanos souberam imediatamente disto. Isto estava no roteiro do Albo. O Albo foi uma das pessoas que sobreviveu à viagem e que voltou na vitória com o Elcano, e, portanto, é inadmissível pensar que o Carlos I não soubesse disto. Aliás, o Albo entrevistou-se com o Carlos I logo após a chegada da vitória. Portanto, o Carlos I, em 1522, sabia que astronomicamente as Molucas não pertenciam à Coroa de Castelo, e era o momento de pensar uma estratégia. Do lado português, o que é que aconteceu? A Vitória voltou pela Frota do Índico, como é bem sabido, enquanto que a Trinidade ficou nas Molucas. E ali ficaram alguns papéis de San Martín, documentos náuticos da viagem no geral. Tudo isto foi encontrado por António de Brito, que era o capitão da Fortaleza de Ternate, a Fortaleza Portuguesa de Ternate, e, embora pareça que não encontrou propriamente as medidas de San Martín feitas em Filipinas, mas sim teria ouvido rumores de que isto tinha acontecido. Teria rumores de que houve uma medida muito boa e que as Molucas ficavam no hemisfério português do mundo. Depois, entre 22 e 24, há muitas conversas diplomáticas, se discutir nas cortes ibéricas o que é que se vai fazer com este problema, e chega-se aí, com isto já vou concluir, as Juntas de Badajoz-Selvas em 1524. As Juntas de Badajoz-Selvas é um dos episódios mais espetaculares da ciência europeia da Idade Moderna, sem dúvida, e, como eu gosto de explicar, para tentar perceber o que é que ali aconteceu, é o que é que tinha cada comissão científica na cabeça, o que é que sabiam e o que é que não.
Então, por exemplo, a delegação científica portuguesa tinha ouvido esses rumores de São Martim, mas também tinha provas astronómicas de que as Molucas poderiam ficar do lado português. Porquê? Por uma carta muito importante, um relatório que foi escrito no Paço Ducal de Vilareçosa, acha-se que foi o Duque de Bragança, provavelmente em colaboração com um assessor científico seu, António Maldonado Montiveros, e nesta carta o Duque de Bragança vai analisar os problemas das cartas náuticas da altura. O Duque de Bragança já refere que as cartas têm problemas que não se conseguem resolver, que são problemas internos da carta náutica, que teriam a ver com o efeito da declinação magnética no desenho das costas, que estaria a empurrar as Molucas para o hemisfério castelhano. Mas, para além disto, o Duque de Bragança refere que os portugueses tiveram a fazer observações astronómicas no Oceano Índico. Refere duas, concretamente. Uma feita por um piloto chamado Bernardo Pérez, um piloto espanhol do Serviço de Portugal, em Malaca. E outra feita, observações feitas de eclipses lunares. E outra feita por Diogo Lopes de Siqueira, que foi governador da Índia entre 1518 e 1522, se não estou em erro, na região à volta do Oman. Portanto, reparem, é uma medida feita numa ponta do Índico e uma medida feita noutra ponta do Índico. Quando comparadas estas duas medidas, dá para perceber que o Índico, como estava, por exemplo, em Ptolomeu, ou como aparecia em muitas cartas náuticas portuguesas que eu explicava nada mais, tinha um erro à volta das 600, 700 léguas, que tinha de ser encurtado. Isto tem, como digo, tem duas consequências. A primeira é, se encurtarmos 600, 700 léguas do Índico, uma distância mais ou menos a 40 graus de longitude, as Molucas ficam no hemisfério português automaticamente. E tem outra consequência, e é que as cartas náuticas não servem para os debate de embarcação, porque estão erradas, não se podem utilizar. E estes vão ser os argumentos que vai apresentar a Comissão Portuguesa, que vão apresentar os homens da Comissão Portuguesa nas juntas. Vão dizer, nós não queremos falar de cartas náuticas, nós queremos só fazer uma medida de longitude com um eclipse nas Molucas. Agora, qual é, como vocês podem perceber, a posição boa é a portuguesa, são os que têm a primeira posição, e os castelhanos têm de se defender disto e têm de tentar minimizar os danos. Então, o que é que eles vão apresentar? Vão apresentar muitas cartas náuticas portuguesas que colocam as Molucas do lado castelhano. É incrível, porque eles conseguiram reunir, aliás, um número surpreendente destas cartas. E depois, o que vão fazer é apelar à geografia clássica. Vão apelar a Ptolomeu, vão apelar a outras clássicas, e vão insistir em que o antimeridiano tinha de passar pela Foz do Ganges. Portanto, é impossível nestas conversas haver um acordo. Mas o problema de não haver um acordo nestas conversas não é porque eles fossem incapazes cientificamente de resolver estes problemas, é porque simplesmente havia interesses políticos muito fortes por trás que não permitiam alcançar um acordo. Os castelhanos sabiam perfeitamente que as Molucas ficavam do lado português, sabiam da medida de São Martim, e portanto tinham de defender uma posição difícil. E portanto o debate ficou ainda para mais à frente. Isto contamos tudo no livro, eu não quero contar tudo, porque senão depois vocês não leem. Então eu vou ficar por aqui e se quiserem saber o final da história, é assim. Muito obrigado. Bom, ficamos sem discurso agora. Não, mas se quiser alguma pergunta. Antes de mais, foi uma excelente palestra. Gostei muito, foste muito claro, foste muito objetivo, explicaste todos os modos que as pessoas mesmo não dentro dos assuntos não entendem. Eu não acrescentaria mais nada, só um pequeno ponto de informação de um assunto que me tem dado a volta da minha cabeça há muito tempo. Porquê é que os portugueses, antes do Tratado de Saragossa, não invocaram as medidas do São Martim, sabendo que os papéis do São Martim tinham vindo para Lisboa? Quem finalmente respondeu a isto foi o José Manuel Garcia, dizendo que quando os papéis do São Martim chegaram a Lisboa, o assunto já estava resolvido, o acordo já estava firmado pelos espanhóis. Muito obrigado. Fico contente que tenhas gostado aqui. A verdade é que nós agora explicamos isto no livro com mais calma, suspeitamos que os portugueses nunca tiveram nas mãos a medida das Molucas. Não a medida, mas a indicação escrita de que as Molucas estavam no alto. Isso nunca o tiveram nas mãos. Nunca tiveram nas mãos. Muito bem. Suspeitamos isso, eles tinham rumores muito fortes, mas nunca tiveram um papel com 189 graus.
Mas, no entanto, os cronistas portugueses que visitaram aquele homem que esteve preso, que é um português que foi apresado pelos portugueses nas Molucas por ter colaborado com os espanhóis, eu não me lembro o nome do homem, que veio para cá, veio extraditado para Portugal, esteve preso e foi entrevistado por cronistas portugueses que falam do assunto, falam das medidas de longitude. Sim. Então, o que nós suspeitamos é que os papéis de San Martín foram encontrados parcialmente, que foi retirada a parte que tinha a ver com as Molucas e que foi isto o que ficou na Trinidade e que foi isto que os portugueses encontraram. E que foi isto mesmo o que o Ginés de Mafra, que é o que está a referir, é quando chegou a Lisboa, em 1527 ou 28, carregando os papéis de San Martín, era o que levava. Eram sempre medidas incompletas, eram sempre papéis incompletos, onde esta medida não aparecia. E isto explica porque é que os cronistas nunca falam desta medida. O João de Barros, o Castanheira, estão a escrever nos meados do século XVI, tiveram nas mãos papéis de San Martín, mas papéis incompletos. Então, o que elas referem são as medidas da América. As medidas das Molucas teriam sido retiradas pelos espanhóis do barco que ficou da Trinidade, que ficou nas Molucas. E por isso nunca souberam delas. Mas eu imagino, quando o António de Brito chegou lá e viu os espanhóis por ali, certeza que viu qualquer rumor de que tinha sido feita uma medida, todos estavam preocupados, mas nunca tiveram, quer dizer, tinha quase certeza, mas não tinha as provas. Este era o problema, e por isso nós achamos que é a explicação mais plausível para porque é que nunca são invocados. Mas sabe-se que esses papéis depois foram levados para a Espanha? Foram levados para a Espanha. Quando a União Ibérica, mas nunca foram encontrados, que eu saiba. Não, foi o Guesso, o Juan Bautista Guesso, que esteve a espiar em Portugal, levou estes papéis para a Espanha e depois foram utilizados pelo António de Herrera, o grande cronista dos inícios do século XVII. O Herrera também nunca refere a medida das Molucas. Obviamente não interessava os castelhanos, mas também é provavelmente porque naqueles papéis não estava. Aquilo teria ficado só no roteiro do álbum. É preciso perceber que os resultados que nós temos de medidas, resultados credíveis, não é pirafeta, resultados inventados. Mas resultados credíveis estão em dois grupos. Estão as medidas de longitude no Atlântico, que é que todos os cronistas repetem, o Barros, o Herrera, etc. Todos falam das medidas no Atlântico e até as descrevem por menor, com a técnica e não sei o quê. E depois são outras medidas que estão muito pouco descritas no roteiro do álbum, mas só pelos valores. E, portanto, são dois grupos diferentes de medidas. E só foi público os das medidas atlânticas, que é o que toda a gente comenta. Portanto, as medidas do Pacífico só sobreviveram no roteiro do álbum. Foram extraviadas. E foram extraviadas. Depois, as Espanhas são guardadas ali e o roteiro do álbum só aparece no século XIX. Pois o roteiro do álbum não teve nenhuma difusão. Nenhuma. É a única fonte onde aparece esta medida nas Molucas. E é interessante que é o documento técnico da viagem. É um documento técnico, é um documento interno. Portanto, é aí que foi recolhido. Isso é tão técnico que ele não faz muito nos reparos. Quando é São Julián, ele dá algumas informações e não diz que houve um motim. Quando o Magalhães morre, ele nem diz que o Magalhães morreu. E, portanto, quando ele mete 189 graus, ele nem diz a importância disto. É só medidas, completamente seca. Deixa-me só terminar, dizer que, para terminar a minha intervenção, o que vocês vão dizer e vão escrever é completamente novo. É uma narrativa, é uma interpretação que nunca veio a público. Quer dizer, os historiadores foram-se repetindo uns aos outros ao longo de dezenas de anos, mas vocês arregaçaram as mangas, sujaram as mãos, foram às fontes e fizeram um excelente trabalho. Muitos parabéns. Agora não podemos decidir daqui. O resto da audiência. Estamos tramados. Os portugueses nunca quiseram fazer medidas de longitude diretamente ali da Índia, era um saltinho. Na altura não. Não sei se foi. Provavelmente devem ter feito. Mais tarde temos indicações que fizeram. Não, por causa do Gaspar Viegas. Não fizeram, por exemplo, a carta que está em top capa, que está na Turquia, que é uma carta polar, que foi feita em Lisboa, que é muito engraçada. Chegámos à conclusão que ela foi feita em Lisboa. As Molucas estão a um grau da sua posição exata. E nós suspeitamos que aquilo foi baseado em medidas de longitude que, entretanto, chegaram pela rota normal da carreira das Índias, não é? Pois Portugal, entre 1522 e 1524. A gente nunca fala disso. E aquela carta, as informações cartográficas que lá estão,
excetuando a América do Sul, é tudo baseado em informações portuguesas, que entretanto foram chegando a Lisboa. Mas isso nunca tem um peso de credibilidade nas juntas. Não, nas juntas continuamente os portugueses dizem, nós temos medidas de longitude. Mas lá está, nunca são suficientes para ultrapassar. Não, porque a cartografia que prevaleceu depois foi a cartografia espanhola. A cartografia, a partir de 1522, 24, a cartografia portuguesa desapareceu na Europa. Todos os europeus começaram a basear na cartografia espanhola, do Inqueiro, do Carlos V, claro. Está dito pelo próprio Francisco de Melo, que é o chefe da Comissão Científica Portuguesa, disse: nós vamos apresentar eclipses mas feitos por nós no Índico, mas eu sei que os castelhanos não vão aceitar. Porque aquilo tem de ser feito de maneira conjunta, mas o argumento dos portugueses são aqueles eclipses. E nós só temos indicação nas fontes dos eclipses do Bernardo Pérez e do Lopes de Sequeira para os anos 18 e 22, mas muito provavelmente foram feitos mais médicas. Por uma sorte de verem mencionados numa frase de uma carta. Esta é uma das moral da história nova, é esta, é que há muito mais determinações astronómicas de longitude do que alguma vez alguém imaginou. Mas muito mais. Há muito mais determinações de longitude do que se imaginava. Porque se vocês forem ver a literatura antiga, toda, como não conhecem isto, ou não se querem ter um problema, dizem: a longitude não se conseguiu determinar. Não se conseguiu determinar a longitude. E é completamente falso. Há imensas medidas de longitude. E há uma confiança cega nisto, que é o mais interessante. Muitas poucas vezes ao longo do livro não havia a dúvida de que se podia calcular astronomicamente a longitude do lugar de maneira precisa, quase exata. Isto é claro desde finais do século XV. Não tem dúvida de que isto era possível. Portanto, esta ideia de que não sabia calcular a longitude, não se podia... Não, perfeitamente cientes de que se fosse bem feito, um bom observador, boas tabelas, circunstâncias apropriadas, podia-se ser o São Martinho, os 37 minutos de ano. Portanto, podemos concluir que isso é propaganda inglesa, não é isso? É engraçado. É engraçado como os espanhóis continuaram a insistir, às vezes de forma um bocadinho ridícula. Falou-se de Santa Cruz do São Hilário, que é de 1547 ou 50, ainda a apresentar a visão ptolomaica de ser do Índico. Nas próprias juntas há uma frase por aí que diz perplexidade dos portugueses perante alguns argumentos dos castelhanos. As juntas acabam com um alegato do Hernando Colombo enorme, a terceira toda a geografia clássica, o Colombo, o Mandeville, tudo totalmente ultrapassado. Mas também reflete que, embora essa autoridade clássica estivesse a ser batida, estivesse a ser quase socavada pelo avanço do empirismo e tudo, ainda tinha alguma força, ainda podia ser utilizada em debates políticos. Eu posso falar com um outro argumento que o Chama explicou isto muito bem, mas só para sublinhar o ponto que nós também queremos introduzir no argumento do livro. Há dois mecanismos que fazem as Molucas ficar do lado espanhol e, portanto, beneficiam imenso de Espanha. Um é clássico, é Ptolomeu. Ptolomeu tem um Índico muito esticado e, portanto, as Molucas ficam naturalmente do lado espanhol. Portanto, há uma tradição que atribui as Molucas a Espanha. O Ptolomeu estava feito com os espanhóis. Mas há um segundo argumento que o Joaquim tem vindo a mostrar, que hoje vai estar perfeitamente estabelecido, que há desvios longitudinais das grandes massas de terra, em particular da África, e como todas as distâncias estão feitas a partir da África, este desvio vai empurrar as Molucas para os dois lados. E é a questão das Molucas que é o verdadeiro catalisador da correção de Colombo, da coleção de Ptolomeu e do começo da compreensão deste problema. E do Pedro Nunes. E dos tratados. Todos. Estes dois problemas, eu acho que teriam ficado em banho-maria, sine die, como erros, mas por causa das Molucas começam imediatamente a ser olhados. O primeiro é resolvido relativamente rapidamente. Ptolomeu está errado. Esta coluna ptolomaica tem um golfo esticadíssimo, isto está mal, mas isto não seria tão cedo se não fosse o problema das Molucas. E o segundo, este problema, o que é que se passa exatamente com as cartas náuticas? Portanto, toda a reflexão sobre as cartas náuticas. Isto é absolutamente moderno. O problema imperial a ativar discussões científicas do maior interesse. Mas é um problema imperial. Aliás, eu te diria que é quase Malaca, não? Que começa a destruir. Malaca já é uma enorme discussão.
tenho uma pergunta. Portanto, continuei aberta aquela questão de saber como é que foi observado o eclipse na América do Sul. Não sabemos bem. Não se refere, o procedimento nunca referido como aquele que faz. Não, mas É um é, eclipse solar total, não é? mas é uma situação para 99% das observações de eclipses que nós temos de toda a Idade Média e todo o século XVI. Temos imensas, só pouquíssimas, é que eles dizem para avisar. O Walter, as melhores, o gajo não temos o Walter, descreve exatamente como fazem a observação. Mas isso é já a meados do 16. É 15, 16. Ou seja, habitualmente eles não diziam como faziam a observação. Portanto, não é normal aqui, o que eu quero dizer é isso. Não é normal eles não nos terem dito. Eles habitualmente não diziam como faziam. Talvez na astrologia algumas coisas, mas habitualmente eles não dizem como é a média de tempo local, habitualmente. Mas esse do século XV que diz conta como é que observou, qual foi a técnica que Ele mete o tempo local com alturas de estrelas. Alturas de estrelas é a altura da Lua. E tens os certos, os certos todos. Ele faz e diz que comecei a observar às tantas horas e começou, e o primeiro contacto, e depois o meio, a inversão, não sei quanto, tudo bem descrito. E acabou às tantas horas. E observámos assim. Mas no caso do Sol, para ver os contactos? Não, no caso do Sol, Estava a pensar, no Sol. no caso do Sol, tenho que lembrar. Estou a discutir do Lula sobretudo, mas do Sol, mas sim, ele também tem observações de Sol. Isso é mais complicado, tens de olhar. No entanto, nós já tivemos uma conversa sobre isso, mas pensando que o problema é mesmo complicado, porque sim, há muitas observações e cálculos de eclipses do Sol, é uma coisa tradicional, mas o que é muito especial no caso daquela determinação na costa brasileira é que a longitude não está conhecida, porque normalmente quando se faz o cálculo do eclipse sabemos a longitude e fazemos tudo. Portanto, aqui é preciso fazer uma coisa inversa, é no fundo, porque não se sabe qual será a paralaxe, não se sabe. Deve ser um procedimento iterativo, enfim. Assim. Portanto, não é standard, não é uma coisa que se aprende na universidade. Este astrónomo é o São Martinho. André de São Martinho deve ter sido já muito bom, uma pessoa, um cientista no sentido de desenvolver o método por isso, porque não é um problema standard. Foi uma figura fascinante do São Martinho. Agora não sabemos mais alguma coisa, mas ainda é pouco que se conhece dele e não sabemos nada da sua formação. Não sabemos como ele adquiriu estes conhecimentos astronómicos, este talento astronómico que permitiu certas medidas. Porque o erro na medida das malucas é 2 graus, também é uma coisa espetacular, e este foi feito com distâncias lunares ou algum outro método que não foi eclipse, porque enquanto estiveram nas Filipinas não houve nenhum eclipse. Portanto, foi capaz também de ser uma medida com um erro à volta dos 2 graus, com procedimentos complexos. Portanto, um personagem muito especial. Agora, a insistência do Magalhães em ficar tanto tempo na América do Sul parece que está explicado, não é? E ainda mais, o Chamberlain disse, mas isso também é muito interessante, é porque nós agora percebemos, porque temos um documento que o diz, um documento um bocadinho mais tardio, dos anos 40, não é? Que antes destas grandes viagens, eles iam ter com os astrólogos e analisavam todos os eclipses que iam ocorrer. E, portanto, parte das coisas que eles levam, não é nas viagens normais, mas destas grandes viagens muito importantes, fazia parte da preparação antecipar os eclipses. E, portanto, o que torna muito mais plausível que eles tinham ido para São Julián e que sabiam que iam ter um eclipse com totalidade ali. Só com totalidade. Ninguém ia perder uma oportunidade. E no caso do Magalhães também é bom olhar para a lista dos objetos que levaram, das mercadorias, etc. E ver a quantidade de instrumentos náuticos e globos, etc. que eles levaram. Há outro fator interessante. Foram uma aventura, foram a ferrar a vida está farta de escrever. Não usava nada. E falando em instrumentação, há outro fator interessante, porque nós temos relatos, pelo menos no Barcos, de astrologia a ser praticada ao longo desta viagem. Há toda uma série de... O que quer dizer que ele estava a fazer cálculos, portanto, estava a levantar mapas astrológicos em latitudes do sul. O que é uma coisa que nós não temos história nenhuma absolutamente disto. Portanto, eu não sei se não...
Nós temos a certeza que ele está, porque há uma interrogação que é feita, portanto ele está a levantar mapas, eu se calhar, não sei, não faço ideia, por acaso isso é só uma ocorreu agora, se calhar estamos a ver os primeiros relatos de mapas a serem levantados, a astrologia a ser praticada no hemisfério sul, que é interessante. Já agora, eu sou um bocado ignorante nisto, mas os métodos de distâncias lunares implicavam usar estrelas, eventualmente. Para o hemisfério sul, realmente havia uma novidade aí também, não é? Porque os corpos celestes seriam diferentes, não é? Porque a Lua mostra ali naquela banda, não é? Ele é capaz de estar a utilizar estrelas elípticas, portanto... elípticas. Mas a zona da Lua e o Sol se movem é uma zona limitada e que se vê mas isso, do norte ao sul. Exato. Mas aquela latitude Não, é sul, verdade, estamos nos 50 graus, não é? aquilo não é bem... Não sei. Pois para utilizar as estrelas de referência, Pois. as estrelas mais a Pois. sul. Sim, mas poderás utilizar outras estrelas que não eram bem conhecidas. Também se calhar para isso. Pois, Para a nível de Mas continuas a ver as estrelas do norte. Sim, mas a 50 sul já... A polar já não... A polar é Sim, lá deixa de ver. As únicas que ele está a ver que pode utilizar são as zodiacais. São as cinturas zodiacais. Sim, as latitudes já são as dicas. A zona. O que é mais ou menos aqueles? É que deve ser aqueles. Pois, sempre. São aquelas que são muito conhecidas, Sim, têm toda uma tradição. Pois, faz sentido. Chairman, mencionaste uma primeira medida que foi feita com um planeta, não é? Marte, uma distância Marte e Lua, que é interessante, não é? Porque, no fundo, é verdade, em teoria é muito complicado ter dois corpos que se movem, não é? Determinando quando há conjunção, mas o problema é o mesmo, não é? Funciona, a distância lunar funciona graças à paralaxe, não é? Graças à paralaxe, a diferença de distância observada vem da paralaxe, mas aí também, para saber a paralaxe, no fundo, é preciso... Sim. Estrelas da Lua, os planetas também não é? Não, mas aquela medida do Vespucci é a mesma coisa que o Colombo. Nós sabemos se é fez, não. Nós sabemos o que aconteceu aquela noite. Simplesmente estava a invocar que estava no céu e dessa maneira a ganhar autoridade. Provavelmente ele não teve hipótese de observar eclipses. Então, eu não posso agora dizer que eu tenho observado eclipses. Eu tenho de encontrar outra maneira de reforçar a minha autoridade com a astronomia. Então, eu utilizo esse método, não quero bem conhecido. Mas posso fazer esta pergunta, porque acho que é esta mesmo. Começaste a tua apresentação falando disto, não é? Do caso da autoridade astronómica, não é? Como é que ela aparece nesta história? Mas no final, falando desta junta delas, parece que não, a autoridade astronómica não tem a força, não parece ter a força. E ao mesmo tempo, quando disseste que Carlos V sabia que as malucas estavam do lado, sabia, entre aspas, não é? Portanto, ele aparentemente Ele sabia que os astrónomos diziam isto, mas as cartas foram usadas como argumentos para contrariar isso. Sim, mas essa interferência política, eles todos sabiam, eles não tinham qualquer dúvida, mas tinham esse interesse, quer dizer, estavam a falar de dividir o mundo, não é? O que está em jogo não é pouco, então eles precisam de recorrer a todos os Nós podemos ter certeza que eles davam mais força às observações do que às cartas. Nós vemos ao longo do Ninguém é um pequeno país, ao pé do inteiro de Carlos V, não é? Mas isso é muito má fé. É muito má fé. Eles sabem que as cartas não são confiáveis longitudinalmente. Isso eles sabem, não percebem todo o problema, mas sabem que longitudinalmente, há vários textos sobre isto, não é? Temos as latitudes todas bem, mas longitudinalmente as cartas não são confiáveis. E sabem espanhóis e sabem portugueses, não é? Agora, quando chega às negociações, Espanha decide, vamos reclamar isto baseado na cartografia. Repare, são A discussão não é propriamente científica, é quais são os elementos que nós vamos considerar probatórios. E o que eu considero elementos probatórios, capazes de prova, os espanhóis dizem só aceitamos cartas. E os portugueses dizem só aceitamos medidas astronómicas. Os
os espanhóis sabiam que se concordava ir as Molucas todos juntos, ser uma medida longitude, acabou. Então, a vossa história, no fundo, é dupla. Primeiro, dizer foram os diplomatas a estabelecer um meridiano que disputou a investigação em longitude, porque antes não tinha interesse de determinar longitudes, isso é uma invenção dos juristas. Mas depois os juristas são também aqueles que, no fundo, não querem saber destes resultados e publicam cartas durante não sei quanto tempo, que mostram o mundo de forma distorcida. Sim, só se percebe bem, porque às vezes alguns historiadores põem muito foco na parte jurídica. E é por não perceber bem esse problema do Tratado de Tordesilhas. É que, e isto também fala muito da mentalidade da época na Ibéria, está a colocar um parâmetro que depende de decisões astronómicas, de uma componente científica, por cima da questão jurídica. Ou seja, a propriedade é mais importante do que a posse. E agora, percebendo isto, entende-se muito melhor o resto das discussões. Isso que se percebe muito bem porque é que há tanto para frente e para trás com este problema. Porque realmente, depois, contra a autoridade astronómica e científica, já é muito difícil avançar. Tenho duas provocações. Que é, em que medida que esta narrativa que contaste da história dos papéis de São Martinho, que se tira a medida dos 189 graus, apoia, refuta ou matiza a tese do secretismo? Primeira, e a segunda provocação. Parece que estamos a falar de dois paradigmas, não é? Os espanhóis querem fazer de forma, os portugueses de outra. Numa altura em que se discute cada vez mais a utilização do ibérico, o que é que esta história nos vem dizer? Podemos falar em ciência ibérica, ou história ibérica nos séculos XVII? Já não se fala só no domínio filipino, não é? Mas este caso parece menos matizar também esta utilização do ibérico como um termo que engloba tudo. Sim, no caso do Pedro São Martinho, neste caso, eu acho que vai para o secretismo, mas por uma boa razão. Aquela medida naquele momento era todo. Era o que marcava o limite dos dois maiores impérios do mundo. E, portanto, fazia sentido que, se a Trindade vai ficar perto do território português, que era realmente ali das Molucas, internado, retirar aquele alimento do navio. Fazia todo sentido. E tentar evitar que esta medida tivesse difusão. E aqui também é interessante como que o São Martinho desaparece. O São Martinho acaba, depois da viagem não há praticamente documentos, não há nada, é uma personagem que é quase um fantasma depois ao longo do século XVI. O Alves também desaparece? O Alves também desaparece. Portanto, desaparece? Francisco Paulo, Pilares. Pode ser honesto. Não tinha marcha que o São Martinho foi assassinado. Pouco depois há pouco da teoria conspiranoica, mas enfim, é muito estranho porque há diferentes versões da sua morte. Há diferentes versões de sua morte. Há umas pessoas que dizem que foi naquele massacre de Cebu, há outros que dizem que foi lavar roupa e depois nunca mais voltou. Isso é muito credível. E depois há um litígio por causa da sua herança com as suas filhas, que não se encontra, não se sabe, vão interrogar a uns, um diz uma coisa. Enfim, é uma história que vem. O Elcano contemplou o seu testamento. O Elcano achava que ainda estava vivo. O Elcano em 1526 ainda achava que estava vivo. Portanto, é uma personagem. Achava ou sabia? Mas só fazer Luís, só posso fazer uma coisa. Só terminar coisa, Só porque é a noção de globalização que fica aqui claríssima nesta história, não é? Portanto, só há realmente globalização quando as circunstâncias da escala grande, globais, têm incidência na escala pequena. Se não há esta comensuração, não há globalização. Quer dizer, um astrónomo grego a fazer contas sobre a Terra, que é esférica, que não sei quanto, o Teodósio a fazer as esféricas, isto não tem nenhum elemento de globalização, porque esta entidade não incide, uma escala grande, não incide na vida de escala pequena. E portanto, porque é que nós podemos, o Ruther, falar propriamente de making a global Earth? É quando a escala grande adquire consequências que afetam de maneiras drásticas a vida local. E aqui é através do Tratado de Quando a redondeza da Terra passa a ser relevante. Quando a redondeza da Terra passa a ser relevante. Isto é que é global, tipo. Portanto, quando a gente fala de globalização, isto é a parte mais difícil do projeto todo.
a explicar que não estamos a usar uma palavra bonita que os historiadores gostam muito de palavras bonitas para dizer não, eu estou a falar de um fenómeno perfeitamente identificável. As circunstâncias de larga escala incidem e têm implicação direta e intensa na vida local, sim ou não? Se a resposta é sim, pode-se falar em globalização. Se a resposta é não há globalização nenhuma. O Colombo, porquê é que o Colombo apresentou uma terra mais pequena aos reis católicos? Isto é o primeiro exemplo que eu encontrei da relevância, da forma e do tamanho da terra. Mas um exemplo muito bom disso é, por exemplo, quando se está a preparar o projeto de Martina de Ambias, tu tens pessoas na corte de Logronho, ali na Rioja, que é ótima para beber vinho, uma região fantástica. Mas tem pessoas lá na corte das pessoas da corte, 1510, a falar da possessão de uma terra que está a 12.000 km do outro lado do mundo. Isto nunca tinha acontecido. Isto é a primeira vez que acontece. Ou no caso das juntas, tens 70 pessoas na ponte sobre o Caia, ali no meio do nada, a falar de umas ilhas que estão um grau mais para cá, um grau mais para lá, e ilhas que estão a dezenas de milhões de quilómetros do outro lado do mundo. Isto não estava a acontecer em nenhum outro lugar da Europa. Não é? Isto é uma coisa propriamente que tem a ver com este fenómeno da... O maior imperador da Europa, em cima do acontecimento, a querer exatamente saber dia a dia o que é que está a acontecer, e o rei de Portugal a querer saber dia a dia o que é que está a acontecer, de uma discussão que é grau para um lado, grau para o outro, de umas ilhas na outra ponta. Se isto não é globalização, Obrigado.